Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. E hoje eu vou falar sobre um tema que eu acho muito importante, que é da parte psicológica de evangélicos que estão se convertendo ou querem se converter na Igreja de Jesus Cristo, que é a Igreja Católica, né? Quem já nasceu no berço católico não sabe a dificuldade que é de uma pessoa que veio do meio evangélico se converter e viver esse processo de conversão na Igreja Católica, né? Eu imagino que muitos podem esse conflito psicológico, teológico, causa muita confusão ali na mente, nos pensamentos da pessoa, e também são muitos rompimentos, né? Se perdem amizades, pode se perder cargos, oportunidades, pode haver muita rejeição, exclusão. Então é um processo difícil, né? Então, eu já falo por mim e eu sei que muitos podem estar passando por isso. E também tem as questões também das dúvidas, né? Surgem muitas dúvidas. Já no processo de conversão, quando você está conhecendo a Igreja Católica, já surgem muitas dúvidas. E quando você resolve se inserir, né, ali na fazer parte da Igreja Católica mesmo, ser de fato um católico, ainda continua muitas dificuldades. Então eu quero aqui poder ajudar aos irmãos que vieram do meio protestante, né, do meio evangélico, nessa nesse momento de conversão, né? Eu passei 15 anos no meio evangélico, estou fazendo a catequese, né, estou em processo de conversão para a Igreja Católica, após estudos da história da Igreja, estudos teológicos, né, estudo da patrística, e usando a lógica, usando a própria Bíblia, cheguei à conclusão do que é uma verdade, né? Que a Igreja de Jesus Cristo é a Igreja Católica. Então, quando você tiver... Esse vídeo não vai caber, talvez eu faça mais vídeos abordando esse assunto, mas eu quero deixar aqui um ponto ou alguns pontos interessantes. Esse vídeo aqui eu não fiz nenhum roteiro, estou falando aqui espontaneamente. Mas uma das coisas que eu quero que você se lembre, quando você pensar em voltar para trás, é aquele versículo que a Igreja Católica mais usa e que é o que prova a Igreja, né? Bem conhecido de todos, que é Mateus 16:18. Quando você pensar em voltar atrás, lembre-se de Mateus 16:18. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Certo? Então, a gente vê que Cristo funda uma só igreja, é no singular, a partir de Pedro. Não fica se preocupando com esses detalhes de quem é a pedra. Se preocupe que Cristo falou para Pedro que fundaria uma igreja. E ele direciona, a primeira pessoa que ele fala isso é a Pedro, né? É lógico que a pedra ali é Pedro, mas mesmo que você ainda não acredite nisso, ainda tenha essa dificuldade, entenda que Cristo fundou uma só igreja. E aí Cristo faz uma promessa para essa igreja. Qual é a promessa que ele faz? Que ela vai se corromper? Não. Ele profetiza, algum apóstolo profetiza que a igreja vai se corromper? Não. Cristo fala que faria outras igrejas a partir de outros? Também não. A gente não vê isso, certo? Então a promessa que a gente vê de Jesus Cristo é: Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, se a igreja de Jesus Cristo, ele pode muito bem sustentar, né? Então, Cristo deixou apóstolos e os apóstolos deixaram bispos nas igrejas pelas quais eles passaram, né? Então, a Bíblia, ela não vai ter tudo. Isso é uma coisa muito lógica, coloque isso na cabeça. Não vai ter tudo na Bíblia. Outra coisa é que o que Jesus Cristo falou para os apóstolos foi para os apóstolos, não foi para todo mundo. Então não pense que você é Pedro, que você é Paulo, que você é João, que você é Marcos, ou que você é qualquer um daqueles apóstolos ali. Você nem sequer viu Cristo. O que ele falou para Pedro foi para Pedro. O que ele falou para os apóstolos, os 12, foi para os 12. O que ele entregou
para os apóstolos, foi para os apóstolos. Então não queira ser eles, entendeu? Então não fica querendo ser um pesquisador, um líder da igreja, sem ninguém ter te colocado ali para isso, entendeu? Quem tinha autoridade para colocar em líderes nas igrejas eram os apóstolos, né? E eles o fizeram. E esses líderes colocados pelos apóstolos que têm autoridade para colocar em outros, né? Então isso é muito básico, isso é muito lógico. Então, aquela igreja que a Bíblia narra um certo período da igreja, o período inicial. O propósito da Bíblia não é narrar a história inteira da igreja, porque se fosse assim, a Bíblia não era um cânon fechado. Esse cânon estaria em continuidade até hoje, certo? Então a Bíblia teria que estar sendo escrita até hoje para estar narrando a história da igreja hoje, como a igreja está vivendo. Concorda comigo? Sim, né? Então a Bíblia não é para narrar toda a história da igreja. Então a Bíblia narra ali os momentos importantes do início da igreja. Para você conhecer a continuidade dessa igreja, já que a Bíblia não é um livro que se propõe a escrever sobre isto, aí você vai para a história. Então você vai conhecer uns documentos muito importantes que foram compilados aí, que é chamado de patrística. Você vai ver aqueles irmãos, aquelas igrejas que os apóstolos deixaram continuando, com os bispos que os apóstolos deixaram continuando. Aquela mesma igreja, os bispos que os apóstolos deixaram vão continuar a igreja. E aí, meu amigo, você vai ver que aquela igreja ali é a própria igreja católica, né? Não se preocupe com a questão de termos. Quando essa igreja vai se passando pelos séculos, nem pelos séculos, poucos anos depois da morte dos apóstolos, a igreja já é conhecida como igreja católica, né? Então a gente tem aí lá um documento de Inácio de Antioquia, né, no ano 107. Os historiadores aí marcam que o apóstolo João pode ter vivido até o ano 100, né? E Inácio de Antioquia foi um bispo que foi discípulo do apóstolo João, e marcam que ele escreveu aí a carta, essa carta, acho que é os esqueci até o nome, Herminenses, esqueci. Então, o Inácio de Antioquia, ele, essa carta ele escreve, os historiadores marcam aí, ali do ano 100 para o ano 107, né? Então, suponhamos que João morreu no ano 100, Inácio de Antioquia no ano 107 escreve essa carta. 7 anos depois, a Igreja de Jesus Cristo é chamada de Igreja Católica. Aí você me dizer que a igreja se corrompeu 7 anos depois da morte do último apóstolo, aí você é um ateu, né? Aí você não crê em Deus, não crê no poder dele, não crê no Espírito Santo, ou você acha que Deus é desorganizado, ou deixou a igreja ao léu, né? Pelo amor de Deus. Então, raciocine essas coisas, são bem lógicas. Quando você tiver uma duvidazinha, vai lá para a patrística, lê de novo, aí você vai, não tem jeito, a igreja ela é católica, né? Ela é católica. Então, é isso por enquanto. Essa é minha ajudinha aí para colocar a cabecinha no lugar. Tem outra coisa também, você vai lembrar das experiências com Deus que você teve nas denominações, no meio evangélico, né? E vai gerar aquela confusão. Então, era Deus ou não era? Deus, ele age onde ele quer. E Deus sabia que você ia chegar até aqui. Então, fique tranquilo, né? Paulo era inimigo da igreja quando era Saulo. Depois ele viu que a igreja era de Deus e passou a defender o que ele era contra. Será que Deus já não tinha aquele plano na vida de Paulo? Então não se preocupe com isso, né? Deus age onde Ele quer. Deus age onde Ele quer. Sobre as pessoas que ficaram lá, quem vai cuidar da salvação delas é Deus. Faça a sua parte. Tá bom? Meu tempo aqui tá acabando, eu tô vendo ali, ó. TikTok meu aqui só vai até 10 minutos. Então, que Deus abençoe todos vocês. Quaisquer dúvidas, está aí os comentários no que eu puder ajudar. Um abraço e até a próxima.